Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Moimas, da disciplina de Sistemas Frigoríficos. E hoje, na aula de hoje, a gente vai descobrir como a gente estima um parâmetro importantíssimo para o cálculo da carga térmica de sistemas frigoríficos, tá? Então, o que é a carga térmica, pessoal? É o calor necessário que eu vou precisar extrair no meu evaporador, tá? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar especificamente com o projeto de câmaras frias, tá? Então, é exatamente por causa disso, né, que a gente vai ver na aula de hoje. Então, a partir disso, esse é o pontapé inicial para um projeto de uma câmara frigorífica, tá? Então, aqui a gente vai ver os conceitos principais, as normas e algumas tabelas que são utilizadas nesse cálculo, tá? Então eu espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, pessoal, então a carga térmica é o calor necessário que nós precisamos retirar do ambiente para manter ele refrigerado, tá? Ele é o pontapé inicial para o projeto da câmara frigorífica, tá? Não só para ela, mas qualquer outro sistema de refrigeração, tá? No momento atual, como vimos sistema de refrigeração, a gente vai falar da câmara frigorífica em específico, tá? E para isso a gente vai olhar algumas normas e tabelas que são utilizadas para esse cálculo de carga térmica, tá? É... Bom, pessoal, então o primeiro passo para um projeto de um sistema de refrigeração, né, ou para o sistema de condicionamento de ar é a carga térmica, tá? Ele digamos assim, com base nele que você vai selecionar todos os outros componentes que você vai utilizar. Compressor, evaporador, condensador, dispositivo de expansão, tubulação, tudo, tá? Então ele é importantíssimo, tá? Na aula que vem a gente vai ver como a gente seleciona esses caras aqui, tá? E aí, pessoal, para isso a gente vai precisar definir uma imensa gama de parâmetros de projeto, né? Que é a temperatura de bulbo seco, umidade relativa do meu ambiente, né, externo, temperatura de bulbo úmido, né, quantidade de produto a ser resfriado, temperatura que o meu produto está quando ele é recebido, né? Esse produto ele vai estar numa embalagem, ele vai estar num tambor, qual é a dimensão da câmara fria, né? Qual que é o material da câmara, das paredes da câmara fria, qual que são as condições que eu tenho que submeter o produto. Então, são uma imensidade de fatores que, assim, parece muita coisa, mas é tudo normatizado, tá, pessoal? E é por base dessas normas, né? Principalmente da NBR, da BNT, que a gente vai ver aí, a 16.401, entre outras, é que a gente vai se basear nesse cálculo aí, nesses parâmetros de projeto, tá? Então, o primeiro passo é definir o tamanho da câmara fria, tá? Então, para isso, a gente tem tanto essa tabela 1 como a tabela 2. A gente pode utilizar qualquer uma das duas como referência, tá? Mas aqui, por exemplo, é uma tabela que ela estabelece o tanto aproximadamente que eu consigo armazenar de produto por metro cúbico, tá? Então, por exemplo, uma carne congelada sem osso, eu consigo armazenar 530 quilos a cada metro cúbico, tá? E aí tem uma infinidade de outros tipos, tá? De produtos e aqui referências para você saber o que, qual que vai ser o tamanho da sua câmara frigorífica, né? Ou câmara fria. Então eu posso me basear por aqui, ou na verdade eu gosto mais, né, de utilizar essa movimentação diária em quilo por metro quadrado. Por quê, professor? Porque, pessoal, aqui a gente está obtendo em câmara frigorífica, tá? Aqui em metro cúbico. Mas a altura da minha câmara fria, ela é fixa, né, pessoal? Eu não vou fazer uma câmara fria que ela tem 2 metros de altura num ponto, 3 metros em outro. Então, o que pode variar na câmara fria, normalmente é o que? É a área do piso, a área da circulação.
A altura a gente mantém um padrão. E aí normalmente vai depender, obviamente, do material que a gente vai utilizar nas paredes dessa câmara fria. Vai ser alvenaria? Se não for alvenaria, eu vou utilizar o que? Eu vou utilizar EPS, que é o poliestireno expandido, eu vou utilizar o PUR, que é o poliuretano, né? O que eu vou utilizar? Tá bom? Então eu gosto de utilizar mais essa segunda tabela aqui. E aqui eu também tenho a movimentação diária em quilograma por metro quadrado de área de piso. Então, por exemplo, pessoal, ó, vamos imaginar. Aí, ó. Imagina que você quer fazer uma câmara frigorífica, no qual eu quero armazenar, né, pretendo armazenar 10 toneladas de carne. Capacidade máxima é para 10 toneladas. Tudo bem? Aqui, ó, eu tenho uma movimentação, né, ó, diária em quilo por metro quadrado de 100. Então, a cada 100 quilos seria necessário 1 metro quadrado. 10 toneladas é o equivalente a 10.000 quilos, não é? Então, ó, se 100 quilos corresponde a 1 metro quadrado, 10.000 quilos vai corresponder a quanto? A 100 metros quadrados, tudo bem? Né? Só multiplicar aí. Então eu precisaria de uma câmara fria de 100 metros quadrados de piso. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer algo bem, vamos falar assim, bem quadradão, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente fazer uma câmara frigorífica, né? Que ela teria o quê? 10 metros de largura por 10 de comprimento. Tudo bem? E aí o pé direito você define de acordo com o material que você vai escolher, tá? Normalmente, tirando as câmaras frias de alvenaria, a gente tem uma medida padrão para as placas de poliuretano ou de poliestireno, que são aquelas, digamos assim, placas de materiais isolantes, tá? E aí você faz por uma medida em que seja fácil, né, de você realizar a movimentação ali interna da câmara frigorífica e que esteja num padrão comercial, tá? Mas é basicamente assim que a gente faz o cálculo, tá? Essa tabela aqui ela é retirada do McQuay, tá? É um livro de refrigeração. Beleza, determinado o tamanho da minha câmara fria, né, as dimensões dela, é aí sim que eu vou começar a estimar o tanto que eu preciso retirar de calor do meu alimento para fazer com que ele se refrigere, né? Que é o que? A carga térmica. A carga térmica, pessoal, eu vou dividir basicamente o cálculo dela em 4 etapas. A carga térmica de transmissão, que vem o que? É o calor transmitindo do meu ambiente externo para o ambiente interno, né? Então, por exemplo, o ambiente externo seu, ele normalmente sempre vai estar uma temperatura maior que a câmara frigorífica, né? Por mais que você encha ali tua câmara frigorífica de material isolante, eu vou perder calor, não tem como, é impossível. Então a gente vai calcular essa carga térmica de transmissão. Depois, pessoal, nós vamos estimar a carga térmica de infiltração. O que é essa carga térmica de infiltração, pessoal? Essa câmara frigorífica, ela pode ter o quê? Janelas, ela pode ter portas, tá? Então, é impossível de eu conseguir selar totalmente a câmara frigorífica, ou seja, eu não tenho um ar externo entrando dentro dela, infiltrando nela. Consequentemente, como eu tenho uma entrada de ar externo quente filtrando nela, eu vou precisar o quê? Retirar esse calor que está vindo desse ar quente, tá? Depois teremos os dois óbvios, né? O do produto, ou seja, o tanto que eu realmente precisaria resfriar o meu produto para atingir a condição de armazenamento dele.
E as cargas diversas, por exemplo, se eu tenho iluminação, pessoal, isso vai gerar uma determinada quantidade de calor que eu preciso retirar. Ah, se eu tenho pessoas ali que trabalham naquele setor constantemente, eu preciso tirar. Ah, eu tenho um motor ali dentro, tem um motor de uma empilhadeira, algum equipamento lá dentro. Esse motor ele gera calor, então eu preciso considerar ele no cálculo também, tá? Bom, pessoal, primeiramente, então, vamos obter a carga térmica de transmissão, tá? Ela é obtida por essa expressãozinha aqui, ó. Esse 86,4, pessoal, é simplesmente um fator de conversão para o resultado da em kJ por 24 horas, tá? Depois a gente vai ver por que é isso importante, mas basicamente, pessoal, isso aqui é importante porque normalmente é a unidade que vai estar lá no seu, lá mais para frente, que a gente vai ver na aula que vem, para você, digamos assim, selecionar os seus equipamentos, a sua unidade condensadora, a sua unidade evaporadora, o seu compressor e etc, tá? Então isso aqui basicamente é para passar de watt para kJ por 24 horas. O U é o coeficiente global de transferência de calor, tá? Vocês já viram isso lá em máquinas térmicas. É aquele coeficiente global no qual eu considero os materiais, né, e os mecanismos de transferência de calor, desde o ambiente quente até o ambiente mais frio, no qual eu considero a resistência, convecção interna, resistência convecção externa e o material da parede, tá? O A é a área de transferência de calor. Aí, pessoal, eu tenho uma diferença de temperatura, que é o que? A temperatura externa menos a interna, tá? Então a gente vai ver uma regra para a gente conseguir estimar aproximadamente o que seria a temperatura externa e interna, tá? A externa ela vai depender basicamente do meu local, né? Por exemplo, Linz ela é muito mais quente que São Paulo. Então não faz sentido eu adotar a mesma temperatura externa nesses dois lugares. Tem uma norma que nos permite ver qual temperatura a gente pode considerar. Temperatura interna, pessoal, vai depender do projeto. Tá? Para cada tipo de alimento, eu vou ter uma temperatura indicada. Né? Por exemplo, se eu tiver carne congelada, vai ser uma temperatura baixinha, menos 20, né? Agora, se eu tiver uma verdura, uma fruta, eu vou ter uma temperatura acima do ponto de congelamento, né? 10 graus, 15 graus, né? E esse ΔTins, pessoal, é o acréscimo de temperatura devido à insolação. O que acontece, pessoal? Imagina, eu gosto sempre de dar o exemplo do carro. Você pegou o teu carro e deixou ele no sol, tá? O que acontece? A temperatura do carro vai ser a temperatura do ambiente externo, ali do externo? Não, né, pessoal? Como eu tenho constantemente a luz solar batendo ali no carro, isso vai fazer com que a temperatura dele seja maior que a do ar externo. Entenderam? Então a mesma coisa ocorre com as paredes da câmara fria. Como elas podem estar sujeitas à radiação solar, elas vão ter uma temperatura maior do que a temperatura do ambiente externo. Caso, pessoal, a minha câmara fria ela fica num lugar, digamos assim, em que eu não tenho, o sol não bate, né? Aí eu posso desprezar esse termo, não tem problema algum, tá? Bom, pessoal, então aqui tem alguns parâmetros para vocês utilizarem como referência, tá? Então, por exemplo, ó, a minha câmara fria, ela é feita de alvenaria. Como que ela é feita? Ah, é tijolo comum, né? Com reboco, né? 12 centímetros. Então já tem um cálculo do U. Ah, não, eu tenho um tijolo, aquele oco, né? 25 centímetros com 1,5 centímetro de celotex. Ah, não, eu tenho concreto sem reboco. Ah, não, é de pedra. Né? Ah, não, eu tenho um reboco, ó, nas duas faces, né? Então você consegue utilizar esses valores aqui.
tá? Beleza, aqui tem outro, tá, pessoal? Parede de tijolo de 6 furos com reboco nas duas faces, 2,5, né, ó. Eu tenho, ó, tijolo de 6 furos com 2 camadas de reboco e isolamento de isopor. Ó, cai bastante. Aí eu tenho uma placa de poliuretano, 0,2. Tá vendo? Então isso aqui são coisas que vocês têm que considerar. Ser engenheiro, você vai fazer como a sua câmara frigorífica? Qual material que vai ser? Né? Aqui está a influência do material, tá? Beleza. Ah, eu não tenho, não tem aqui na tabela. Como que eu calculo esse U, pessoal? Aí, basicamente, o que vocês têm que fazer é lembrar lá do conceito do coeficiente global de transferência de calor, que é o inverso da soma das resistências, e aí eu analiso a resistência para cada material, né? Tijolo, placa de poliuretano, placa de poliestireno, né? E aí eu faço o cálculo do U, tá? Ou também, pessoal, eu trouxe aqui também, caso você utilize apenas o poliuretano, apenas o poliestireno expandido, porque os fabricantes eles já fabricam uma placa para você simplesmente utilizar com a parede da sua câmara fria, você pode seguir aqui, ó, essa tabelinha, tá? O problema é que ela está em quilocal, né? Por hora vezes metro quadrado grau Celsius. Se eu quiser passar isso para watt por metro quadrado grau Celsius, é só eu multiplicar por 1,16, tá? E aí eu consigo achar o U naquela unidade padrão que a gente já está acostumado. Então vocês veem que já tem vários recursos para vocês saberem como calcular o U. Tá? Aqui tem uns outros materiais e etc. Como que você pode verificar se o seu sistema está bem isolado? É só você pegar o fluxo de calor, ou seja, o que é o fluxo de calor para quem se recorda? Pega esse Q aqui, desprezando a área. Faz aqui o cálculo. 86,4 vezes U vezes o TE menos TI mais o ΔT. Vocês pegam isso aí e verifica se dá qual que é o valor, né? Só que tem que estar em quilocal por hora metro quadrado. Tá tranquilo, né? É só dividir por 24, né? Aquele valor, porque o total não dava em quilocal por 24 horas. Se você, na verdade, dividir, calma aí, por 24 horas. E vocês multiplicarem por 24, vocês vão chegar nesse valor aqui e vai dar para você ter uma noção se a sua câmara fria está bem isolada, tá? Beleza. Aí vocês podem perguntar para mim, professor, e como eu posso ter noção disso quando eu uso os materiais isolantes? Aqui tem uma recomendação, tá, pessoal? Ó, dependendo de que alimento que você está desejando refrigerar, esse livro aqui do McQuay, ele indica uma espessura do isolante, né? Ó, em polegadas, né? 4 polegadas, né? Vocês voltarem aqui, ó. 4 polegadas dá aproximadamente 100 milímetros, tá? Então ele indica um padrão para cada um desses sisteminhas, tá? Aqui também tem tanto espessura de isolamento poliuretano, que é o PUR, indicada para cada um desses elementos, e para o EPS, que é a espessura de isolamento poliestireno, para cada um desses alimentos. Então veja, pessoal, que já tem tudo normatizado o quê? Como que você calcula estima a espessura da parede da sua câmara fria que você pode utilizar, né? Tanto considerando em termos de alvenaria como em termos de materiais isolantes, que é o EPS e o PUR, e você já consegue estimar o U, a área, né, de transferência de calor, tudo certinho. Beleza. Então, ó, vamos voltar lá.
A gente estimou, pessoal, viu como estimamos o U, a área é um fator geométrico, está sossegado. Agora vamos verificar essas temperaturas aqui, começando pela temperatura interna, tá? Então é tabelado também, ó. Existe uma recomendação da temperatura interna da câmara frigorífica para determinados componentes, tá? Então, por exemplo, se eu quero carne fresca, é de -1 a 2, que eu vou refrigerar, vou deixar a temperatura interna. Se é laticínios, de 2 a 4. Se é verduras, de 4 a 6. Se é congelados, ó, de -18 a -20. Então, essa vai ser a temperatura interna que eu vou considerar aqui nessa expressão. É tudo normatizado, tá bom? Aqui tem um outro exemplo, também levando em consideração a umidade relativa que esse ambiente deve ter, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? O TI é a temperatura interna que eu devo ter. O TC é a temperatura de congelamento. Depois a gente vai entender o porquê que é isso, é importante. Mas são apenas referências para a gente, tá, pessoal? Para vocês terem noção caso vocês precisarem projetar, né? E a temperatura externa, pessoal? Para a temperatura externa, a gente utiliza a norma ABNT 16.401, tá? E aí, pessoal, não sei se vocês verificam, ele tem uma indicação de temperatura para diversas cidades, né? Lá ele divide por região, né? Rio de Janeiro, Campinas, até Rio de Janeiro tem dois diferentes, tá? E aí, pessoal, ele normalmente ele vai referenciar as extremidades, ou seja, os casos extremos, né? No caso aqui do Rio de Janeiro, o caso extremo, o mês extremo, ele é o fevereiro, tá? Ele é o mês mais quente, tá? E no caso, por exemplo, se eu fosse aplicar um projeto de aquecimento, qual que é o mês mais frio? É o julho, tá? No nosso caso, a gente está focando no resfriamento, então ficaria aqui na primeira parte dessa tabela. E aí tá vendo frequência anual aqui, pessoal? O que significa essa frequência anual? Significa que essa temperatura aqui, ó, temperatura de bulbo seco que ele estimou, ela só teve temperaturas maiores que essa temperatura no ano em 0,4% dos dias, tá? Então, apenas em 0,4% dos dias a gente teve uma temperatura maior que essa. Então, praticamente essa vai ser a temperatura maior. Ah, e no critério de 1%? 32,7, tá? Ou seja, em apenas 1% dos dias do ano, eu obtive uma temperatura maior que 32,7, tá? Normalmente, pessoal, a gente utiliza como critério 1%, tá? Mas se vocês quiserem escolher outro, pode escolher. E aí vai ter, ó, uma tabelinha, uma para baixa umidade e uma para resfriamento e desumidificação, tá? Então, pessoal, o que a gente vai utilizar? A gente quer deixar o nosso sistema com uma baixa umidade ou a gente quer deixar ele resfriado com uma baixa umidificação? Resfriado, ok? Então, ó, o que eu vou aplicar? É essa coluninha aqui do TBS. Então, é essa aqui que eu vou me importar. Essa primeira, tudo bem? Pessoal, uma observação só, esse ΔTMD eu esqueci aqui de comentar com vocês, mas ele é utilizado para a gente calcular a temperatura de bulbo seco em diferentes horas do dia, tá? De uma maneira geral, a temperatura máxima de bulbo seco vai ser essa que eu mostrei para vocês, tá?
Mas se eu quiser saber hora a hora o que está acontecendo com essa temperatura de bulbo seco, eu utilizo esse ΔTMD, tá? Acredito, não sei se na aula dessa semana, mas eu vou gravar um vídeo para vocês exemplificando um cálculo de carga térmica para vocês tomarem como referência, tá? E aí eu vou mostrar como funciona essa parte aqui. Mas para mais informações, pessoal, é só acessar essa NBR aqui, 16.401, e vai ter uma explicação sobre todos esses termos aqui que vocês estão vendo. Bom, pessoal, então vimos como calcular a temperatura interna, vimos como calcular a temperatura externa, e agora falta o ΔTins, tá? Primeiramente, é o que eu comentei, você só vai considerar essa diferente temperatura de insolação se as paredes da sua câmara fria elas estiverem diretamente, né, na radiação solar, tá? Se você não tiver radiação solar penetrando nas paredes da sua câmara fria, você pode desprezar, ok? Então, pessoal, aí o que você vai ter que analisar? Você vai ter que analisar parede por parede a orientação dela, se é por leste, para o norte, para o sul, para o oeste, ou se é o telhado, e aí você vai analisar a cor, né, dessa parede, né, da tinta. Se for uma cor escura, você utiliza essas diferenças de temperatura aqui em cima. Se for uma cor média, né, ele dá aqui uns exemplos, ó, madeira, cimento, pintura vermelha, cinza ou verde, aqui o ΔT, né, que você vai utilizar. Se for uma cor clara, você utiliza um ΔT de insolação bem menor, tá? Beleza. Então aqui, ó, a gente já viu como calcular a carga térmica de transmissão, tá ok, tá? Vamos agora para a carga térmica de infiltração. Nessa carga térmica de infiltração, basicamente a gente vai precisar saber o volume interno da câmara frigorífica, né? A gente já sabe pelas dimensões dela. O número de trocas de ar por 24 horas. E o HE e o HI são as entalpias do ar externo e ar interno da câmara fria, tá? Volume interno a gente já consegue calcular, né, a partir da temperatura. E o número de trocas de ar, a gente relaciona o volume da câmara frigorífica com a temperatura. Se ela é menor que zero, a gente olha essa primeira coluna. Se é maior que zero, a gente olha a segunda coluna, tá? Lembra aquele exemplo lá dos 100 metros? Na verdade, deu 100 metros quadrados, né? Por exemplo, supondo que o pé direito lá daquela câmara frigorífica é 3 metros, né? Eu teria um volume de 300 metros cúbicos. E aí, se fosse uma câmara frigorífica de congelados, eu teria 3,7 trocas de ar. Caso fosse uma câmara frigorífica de, digamos assim, produtos como, por exemplo, frutas, seria 5, tá? Tranquilo, né, pessoal? A entalpia, pessoal, como que eu faria para calcular? Eu tenho essa tabela aqui, que é a da temperatura em função da umidade relativa, ou, quem não se recorda, né, nós fizemos lá na disciplina de termo 2 uma planilha no qual é possível calcular, tá? Essa entalpia, eu coloquei aqui no Drive para vocês acessarem. E aí vocês fornecem ou TBS, a umidade relativa, e ele calcula a entalpia, ó, tá vendo? Ou vocês fornecem o TBS e o TBU e ele calcula o que? A entalpia, tá? A única coisa que vocês têm que tomar cuidado, pessoal, é que aqui a entalpia, se eu voltar aqui na expressão, ela deve estar em kJ por metro cúbico. E aqui no programa, pessoal, ela está em kJ por quilo. Como que eu faço para passar para metro cúbico? KJ por metro cúbico. É só, pessoal, eu dividir pelo volume específico. Então, se eu pegar a entalpia, né, por exemplo, essa aqui, ó, e dividir pelo volume específico, eu vou ter a
entalpia, né, do meu, no caso interno, eu sei já as condições de temperatura e umidade relativa. No caso externo, eu sei a temperatura de bulbo seco, que a gente viu que é CTBS, mas eu também tenho minha temperatura de bulbo úmido. Então, a partir do TBS e do TBU, eu consigo estimar a entalpia do ar externo, tá? Então, tá ok, dá para fazer tranquilinho, tá? Beleza. Então, já vimos a carga térmica de infiltração, vamos para a carga térmica do produto. Para a gente calcular a carga térmica do produto, a primeira coisa que a gente vai ter que analisar é se ele vai congelar ou não. Se ele for congelar ou não, pessoal, o que eu vou precisar calcular? Eu vou precisar calcular 3 calores. Primeiro, até ele atingir a temperatura de congelamento, que é o que? A massa do produto vezes o calor específico do produto, vezes a temperatura que o produto chega, menos a temperatura de congelamento, mais o calor latente do produto para ele congelar, né? Mais o que? Da temperatura de congelamento dele até a temperatura interna da câmara frigorífica. E aí o calor do produto vai ser a soma desses três, tá? Ah, professor, mas como que eu sei a temperatura de congelamento, o calor latente e os calores específicos? Eu tenho essa tabela aqui, pessoal, que eu tenho o C1, o C2, que são os calores específicos, e o L, que é o calor latente. Para onde? Para uma infinidade aqui de produtos, ok? Tá bom? É isso aí, tá? Beleza. E se eu tiver um produto, uma fruta, uma verdura, né? Eu não vou precisar me importar com calor latente e com calor removido após ele congelar, porque minha verdura ela não vai congelar, tá? Mas aí eu preciso estimar o calor de respiração, né? Por quê? Porque esses produtos, eles transpiram, mesmo depois que você arrancar, eles transpiram, né? Acho que todo mundo já percebeu que você pega, por exemplo, uma verdura, põe numa sacola, né? Ou uma fruta deixa uma sacola e deixa ela fechada, ela vai transpirar, você vai ver na sacola. Então isso é um calor de metabolismo que a gente tem que considerar no cálculo, que é dado pela massa do produto vezes o calor de respiração. Onde eu acho esse calor de respiração? Tem aqui nessa tabelinha. Tá ok? Tranquilinho, né, pessoal? Ok? Algum problema? Sossegado, né? E aí, por último, a gente tem que também considerar o calor necessário para resfriar a embalagem desse produto se ele estiver embalado, tá? Então, se ele estiver embalado, eu preciso calcular o calor necessário para resfriar a embalagem desse produto, tá? E eu preciso da massa da embalagem, do calor específico da embalagem e da diferente temperatura, né? A gente pode considerar que a temperatura da embalagem é igual à temperatura do produto e a temperatura final dela vai ser a da câmara frigorífica, tá? Aqui eu tenho um calor específico padrão para madeira e para papelão, mas eu também tenho, ó, caso seja uma embalagem de alumínio, de vidro, madeira, né? E etc. Tá bom? Beleza, tá? Aqui eu tenho outras informações referente ao calor de respiração e calor específico. Então é uma outra tabela, tá, pessoal? Caso vocês desejarem consultar, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Beleza, então já vimos como calcular a carga térmica de infiltração, a carga térmica do produto e a carga térmica de transmissão. Faltou as diversas, no qual eu englobo pessoas, iluminação e motores. Em termos de pessoa, como eu calculo, pessoal? Número de pessoas que vão entrar na câmara fria, vezes o calor gerado por pessoa, que dependendo aqui da temperatura da câmara fria, eu vou ter aqui um calor equivalente, é só utilizar essa tabela 7,
e o número de médio que cada pessoa permanece na câmara fria por dia. Porque a pessoa ela não vai ficar lá 24 horas, ok? Se ela ficar nessa câmara frigorífica 2 horas por dia, então vai ser o quê? 2, esse NP vai ser 2 sobre 24, ok? Beleza. Iluminação. É só utilizar essa fórmula aqui. N é o número de lâmpadas, P é a potência da lâmpada e o NI é o número de horas de funcionamento por dia. A câmara frigorífica ela vai ficar sempre com as luzes ligadas? Não, né? Ela vai ficar, por exemplo, 4 horas ligadas? Aí você vai falar, não sei. Caso você não saiba, pessoal, basicamente adota igual o NP lá que você adotou para as pessoas. Porque aí, com certeza, quando você tem pessoas lá, você sabe que vai estar ligado, né, a iluminação dessa câmara fria. Beleza? Então já vimos de iluminação. E por fim, quando eu tenho motores no meu sistema. Então, por exemplo, só de eu colocar um ar-condicionado, eu vou ter um motor próximo da câmara fria. Então, se eu tiver um motor dentro da câmara fria, eu utilizo aqui essa expressão. P, que é a potência do motor, Nm é o número de horas de funcionamento a cada 24 horas, né? E o N é o rendimento do motor. Se ele estiver fora da câmara fria, mas bem perto, por exemplo, na parede, igual ali é o caso do ar-condicionado, muda um pouco essa expressão. E se eu tiver um sistema dentro da câmara fria no qual ele está dissipando lá fora, aí eu utilizo esse caso aqui, tá? Aqui tem um rendimento que a gente pode considerar a partir da potência do motor. E aí, como eu calculo a carga térmica diversa? Eu somo aquela das pessoas com a da iluminação com a dos motores, ok? Então, feito isso, eu junto todas essas 4, que são as diversas, a do produto, a de infiltração e de transmissão, e eu vou ter a carga térmica do meu sistema, ok? Então, como é o passo a passo de um projeto de uma câmara fria? Primeira coisa, pessoal, é estimar os parâmetros de projeto. Qual que é a temperatura externa que eu vou utilizar, ou seja, a minha temperatura de bulbo seco, né? Qual que é a temperatura interna que eu vou utilizar, né? Quanto de produto que eu vou precisar refrigerar, qual que é o material que eu vou utilizar para revestir a minha câmara fria, qual que vai ser o tamanho dela, tá? Depois, outras coisas, o número de pessoas e quanto essas pessoas ficam lá, o número de lâmpadas, a potência das lâmpadas e o número de horas que essas lâmpadas permanecem ligadas. Eu tenho um motor, qual que é a potência do motor, né? Eu tenho aqui um equipamento lá dentro. Depois, pessoal, eu passo para o cálculo da carga térmica de transmissão. Então, eu vou precisar calcular a área de cada um, né? Do teto, das paredes, a orientação, tudo aquilo ali, o U, né? E o ΔT de insolação, tá? Depois eu parto para a infiltração. Para isso eu vou precisar do volume da câmara fria, da temperatura interna e externa, né? E do número de trocas de ar. Depois eu vou para o produto, né? Esse produto ele vai congelar ou não vai, né? Ele vai transpirar, eu tenho aquele calor de respiração, né? Ele está embalado, e aí você calcula. Depois você vai para o cargas diversas, no final que eu vou calcular a carga térmica das pessoas, da iluminação e dos motores. Aí é só somar tudo, tá, pessoal? É um processo um pouco trabalhoso, mas que te dá um valor muito bom para você selecionar um sistema de refrigeração que com certeza não vai deixar a desejar, tá? Então, pessoal, amanhã eu vou fazer esse exemplo para vocês entenderem como isso é feito, tá? Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.